A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, irmãos. Amados, eu queria fazer esse vídeo rápido, trazer uma mensagem aqui do livro de Isaías, no capítulo 45 e o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Congregai-vos e vinde, chegai-vos junto, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Por que eu estou trazendo essa mensagem? Os amados irmãos, para quem não sabe, aqui na cidade de Belém, aqui no Pará, dia 12, agora do próximo mês, acontece uma das festas mais religiosas do mundo, que é o Círio de Nazaré. Ou seja, o Brasil ele é um dos países mais cristãos do mundo. Se eu não me engano, só perde para os Estados Unidos. E óbvio, né, como o Brasil sendo um dos países mais cristãos do mundo, quando eu falo cristão, eu não falo dos cristãos verdadeiros. Porque aqui no Brasil, a metade ou mais da metade da população brasileira é católica romana. E como eu já disse em um vídeo anterior, catolicismo romano não é cristianismo. É um falso cristianismo. É um paganismo disfarçado de cristianismo que foi lá fundado, foi inventado lá depois do ano 300, quando os romanos, né, começaram a oficializar o cristianismo como religião oficial do Império. Todo mundo que tem um mínimo conhecimento de teologia, história da igreja primitiva, sabe disso. E vai acontecer daqui a um mês, né? Uma das festas mais idólatras do mundo, né? A Bíblia fala que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Isso não é falar mal de religião, não é falar mal dos católicos. Católicos, nós amamos vocês. A nossa intenção aqui é tirar vocês da mão do diabo, porque fazer imagem de escultura é maldição, é feitiçaria. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 19, quando ele entra na cidade de Efésios, ali também tinha uma idolatria muito grande, praticada ali pelos efésios. Eles adoravam a Diana dos Efésios. Existia um grande templo em adoração à grande Diana dos Efésios. O apóstolo Paulo foi para aquela cidade e pregou ali para eles, né, dizendo que eles eram supersticiosos, que eles eram idólatras. E também existia uma história em relação àquela imagem. Lá no versículo 35, se não me engano, eles diziam que aquela imagem de escultura tinha caído de Júpiter. E toda aquela cidade e boa parte da Ásia acreditava naquela mentira e adorava aquela imagem de escultura. Aqui no Brasil, a mentira é a mesma, só mudou a versão da história. Aqui eles dizem que a imagem foi encontrada por um pescador no rio, não sei, mais ou menos essa história, um caboclo. E dizia a história que esse pescador ele trouxe a imagem que ele encontrou do rio para a casa dele e a imagem misteriosamente desaparecia e voltava para o lugar onde ele encontrou. Então ali eles começaram a fazer ali uma capela, começando essa idolatria, né, dos infernos, né? E hoje, no dia de hoje, a igreja evangélica ela não prega mais contra a idolatria, porque eles têm medo de ser taxados como os intolerantes religiosos, preconceituosos, mas tudo isso aí é conversa do diabo. Crente verdadeiro prega contra a idolatria, prega contra a feitiçaria. Lá no próprio livro de Efésios, se não me engano, no capítulo 5, diz
que a igreja está aqui para denunciar as obras das trevas. Não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes denunciá-las, condená-las. A igreja está aqui para pregar contra o pecado de idolatria, feitiçaria, homossexualismo, mentira, adultérios e por aí vai. Ou seja, não tenha medo de abrir a boca, porque Deus vai cobrar essas almas tudo para o inferno. Amém? Fica essa mensagem e até o próximo vídeo.